arrebata a igreja, a vontade de sair correndo pela igreja toda, a vontade de sair anunciando o Evangelho. É esse movimento que eu quero para o meu povo, é esse movimento que eu quero para a igreja, para a juventude. Se você pudesse voltar um pouquinho, o que você poderia ter feito diferente? O que você poderia ter mudado na sua vida para você hoje estar aqui? Talvez com muitas mais almas ganhadas, talvez até você melhor ainda, mas amém, tudo bem, estamos aqui, então vamos aproveitar a palavra de Deus. O que quer dizer com isso? Jovem, vocês que estão aqui hoje, adolescentes, próprio nosso amigo, meu Deus do céu, congregamos juntos ali, fomos líderes dos adolescentes junto com ele, a facilidade que é quando você tem um jovem, um adolescente envolvido com a palavra de Deus, como é bom a facilidade que é você pregar, você falar, você cantar os louvores e ministrar. Estamos aqui, eu pergunto para vocês hoje, o que vocês têm feito que vai mudar vidas daqui para frente? Esse evangelho da cruz, quando Jesus falou que ele ia ser levantado, era na cruz e também aos céus. Esse evangelho da cruz, ele tem impactado as nossas vidas ainda hoje? Esse evangelho da cruz, ele tem ainda feito a diferença na nossa vida? Essa noite nós chegamos em casa, de madrugada, 4 horas da manhã, fomos atender. A gente, pela graça de Deus, somos líderes de casais na DBTEL, junto com a minha esposa e os pais do nosso irmão. Obrigado. E nós chegamos 4 horas da manhã, com um casal com problema sério. Problema sério. Começamos a conversar. Chegaram um pouco tarde, começamos a conversar 10 horas, 4 horas da manhã nós chegamos em casa. E nós víamos a dificuldade que foi, mas graças a Deus, tudo resolvido, o Senhor Deus se fez presente. E quando nós estávamos voltando, tinha um jovem na nossa frente com o carro. E minha esposa até gravou. Ele estava na pista, a nossa sorte é que ele estava bem lento. Ele estava se cuidando, mas ele estava fazendo zigue-zague na pista. Aquilo me deixou tão preocupado que a gente não teve coragem de ultrapassar ele. Uma que talvez ele poderia nos acertar e outra porque a gente também queria cuidar dele. Para a gente ver o quanto é necessário que nós temos que fazer a diferença. Da mesma forma que esse casal que nós fomos lá pregar o evangelho para eles, nós fomos lá por causa dos problemas do casamento, ela reconheceu pela minha postura como eu estava me comportando como cristão. E ela perguntou, e a gente sempre gosta de falar, ela perguntou: você é crente? Eu sou crente. De que igreja você é? Da Assembleia de Deus. Ela séria, eu disse sério, ela disse: assessores de água. Segunda-feira eu vou buscar minha separação. Um dia eu falei para ela: não. Ela disse: não, vai ser de Jesus. Se Jesus tocando no meu coração. Você não veio aqui do nada. Nem lá eu ia naquele dia, nem lá eu estaria naquele dia, porque era para outra rota que eu estaria naquele momento. O Espírito Santo me tocou para lá. E eu fui. E aqui eu pergunto: se esse evangelho não nos impactar a ponto de nós estarmos andando na rua e nós não falar para o ser humano do teu lado que você é crente, que você é cristão, que você prega a palavra de Deus, que você leva as boas novas na escola, como as pessoas vão saber quem você é? Você já não tem um comportamento adequado. Não estou falando de vocês, mas de modo geral. Mas a juventude que está hoje ao nosso redor já não tem um comportamento adequado. E já não fala sobre o amor de Jesus. Quem eles vão procurar? Que igreja eles vão procurar? Mas como nós podemos perceber naquele louvor que foi cantado primeiramente aqui nesta igreja, há uma juventude aqui temente, há uma juventude aqui que tem um comportamento de cristão, e isso é o que nós temos que pregar, e é isso que nós temos que nos envolver, e nós temos que falar do amor de Cristo, nós temos que pregar o Evangelho, aonde nós for, a Bíblia que nós temos que levar primeiramente ao nosso comportamento. O mundo precisa perceber em nós essa mudança. Eu fiz algumas anotações aqui para que nós possamos entender aonde chega isso. A minha ideia era ter ido para frente, mas o Espírito Santo me colocou nos versículos anteriores para que nós possamos entender o porquê que chegou nesse ponto. Nós sabemos aqui lá no 12 e 20, voltando um pouquinho, ele diz assim: olha, havia alguns gregos
no dia da festa. 21. Esses, pois, dirigiam-se a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Vamos fazer uma paradinha aqui nessa festa. Era a festa de Páscoa, a libertação do cativeiro. Eles estavam ali comemorando a libertação, o sangue que foi colocado para que eles fossem libertados. E esses gregos estavam entre eles. Nós sabemos que os discípulos tinham ideia de que tinha vindo para eles, os judeus. Mas esses gregos estavam lá e queriam ver Jesus. E o que é interessante aqui, que nós temos que pensar, é que eles estavam querendo ver Jesus. Esse entusiasmo, essa mesma vontade de ver Jesus, porque essa palavra é para nós, é para a igreja. João ele prega para a igreja. E essa vontade aqui que nós temos de ver Jesus todos os dias, aqui que é um ponto interessante, que da mesma forma que esses gregos eles queriam ver Jesus, nós temos que estar aqui querendo ver Jesus também. E aqui diz também que nós não é essa igreja, o Senhor Jesus Cristo ele não veio somente para os judeus, ele veio para todos os povos, veio para os gregos, veio para os gentis, e aqui estamos nós. Só que essa palavra ela tem que ser observada da seguinte forma: se nós, os discípulos, entendessem que era somente para os judeus, como que Jesus ia pregar eles? Só que aqui Jesus começa a falar mesmo. E Jesus lhe respondeu dizendo: é chegada a hora que o Filho do Homem há de ser glorificado. Nós lembramos que lá no casamento, onde a sua mãe fala para ele, ele fala para a mãe dele: mulher, não é chegada a minha hora, a minha hora não chegou ainda. Mas aqui já é diferente. Aqui ele fala: é chegada a hora. Aqui nós podemos entender que Jesus estava esperando o momento oportuno. Ele sabia que o momento ia chegar, e quando ele percebeu que já estava envolvendo outros povos, envolvendo outras línguas, aqui ele entendeu que era chegada a hora. O momento dele chegou. O momento dele estava aqui para que ele pudesse glorificar o nome do Pai dele. E aqui é importante nós voltar naquele assunto que foi nos dado o tema, porque aqui pergunta, né? A pergunta é: jovem, onde está o seu coração? Qual era a vontade de Jesus nesse momento? Era fazer a vontade do Pai. Tudo que Jesus fazia era a vontade do Pai. Tudo que ele falava, tudo que ele pregava era em favor do Pai. Nada para ele, agora era para o Pai, tudo era para o Pai. Então ele diz, e Jesus respondeu dizendo: é chegada a hora que o Filho do Homem há de ser glorificado. E ele, só que tem um porém, para os judeus essa glorificação, podemos entender que a glorificação que eles imaginavam era o rei terreno, era um rei aqui na terra, que eles seriam munidos, que eles seriam feito um grande exército e que eles reinariam. Mas aqui Jesus estava falando de um outro tipo de glorificação. A glorificação que ele estava falando aqui era que ele precisava morrer para ser glorificado. Há uma necessidade da cruz, há uma necessidade para que tenha coroa, há de se ter a cruz. Para que tenha trono, há de se ter cruz. Para que se tenha glória, há de se ter cruz. Essa era a cruz. E para os discípulos era difícil de entender isso, já que eles tinham a ideia de que seria um rei terreno. E ele vai adiante no 24: na verdade vos digo que se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer,
dá muito fruto. E por que ele fala aqui na verdade, na verdade? Porque na verdade os discípulos não tinham entendido. Os discípulos não estavam entendendo o que estava acontecendo. E ele precisou enfatizar. Na verdade vos digo que o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. E aqui ele estava falando dele mesmo. A semente era ele. A semente ela foi plantada lá em Maria, quando o Espírito Santo plantou a semente. E aqui nós entendemos que a semente era ele. Ele diz que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Há relatos que existem grãos de trigo que estão até hoje em túmulos e em cavernas que foram colocados naquela época, e esses grãos de trigo eles estão lá até hoje. E aqui é uma reflexão para nós, porque se nós ficar somente sentados no nosso banco, somente no nosso mundinho, nada vai render. Esses trigos eles estão lá, e até hoje esse grão está lá, ele não estragou, mas também não produziu, está lá. E é o que ele quer dizer aqui: o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só. E ele está falando dele, que ele precisava morrer, precisava ser morto, precisava ser enterrado, para que haja fruto. Vamos à frente aqui. Essa morte que ele está dizendo aqui, jovem, adolescente que está aqui, jovem até 100 anos, essa morte que ele está falando aqui é morrer para o mundo. Nós temos que matar a nossa carne, os nossos desejos. Nós somos tendenciosos a errar, nós somos tendenciosos a deixar as coisas do mundo se sobressair na nossa vida. Como diz, a facilidade, né, Gadris, está em nossas mãos, com o celular. Nós podemos hoje visitar qualquer país, qualquer parte do mundo com o nosso celular, qualquer parte de assunto, de tudo que você puder, você pode hoje no seu celular. Mas aqui está falando que você precisa morrer para o mundo para que haja fruto. Se você não morrer, você vai ser aquele grão de trigo que não vai produzir. Aí você vai dizer assim: mas eu não gosto de fazer nada. Eu não tenho dom, eu não tenho vontade. Olha o que ele vai dizer no 26, no 25: quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. A vida que ele está falando aqui, essa vida terrena, essa vida que nós levamos, se nós amar aqui, se nós fazer aqui o céu, se nós fazer aqui o nosso céu, se nós fazer aqui nossa vida, e nós nos apaixonarmos por essa vida, nós vamos perder. Mas ele diz assim: e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Pois então, se nós perder a nossa vida para o mundo, se nós abandonar a nossa vida do mundo e nós seguir a Cristo, se nós servir a Cristo, nós vamos ter a vida eterna. Então, jovem, aqui mais uma vez nós pontuamos: onde está o seu coração? Onde está voltado os teus interesses? Aleluia. Aqui nós não estamos falando que nós devemos odiar o nosso mundo, não odiar a nossa vida que estamos levando. Pelo contrário, nós podemos ser muito felizes. Ser muito felizes, nós temos um bom estudo, nós temos um bom curso, desenvolver profissionalmente, intelectualmente, mas nós nunca podemos perder o foco que é Cristo e nos colocar no centro da vontade de Deus. Mas o que é estar no centro da vontade de Deus? Aí você pode me perguntar: o que seria isso, estar no centro da vontade de Deus? O teu trabalho
teu trabalho glorifica o nome do Senhor? Lá na tua escola, o nome do Senhor é glorificado? Aonde você está, o nome do Senhor é glorificado? Da mesma forma que o teu comportamento, você andando, você indo, ele tem que ser para agradar a Deus. Você também tem que fazer escolhas que agradam a Deus. Muitas vezes nós precisamos sacrificar coisas. Muitas vezes você diz assim, mas os meus amigos me abandonaram, a família me abandonou. Eles se abandonaram ou Deus tirou da sua vida para que você não fique atrapalhado? Ah, mas Deus não faz isso, não faz? Ele faz de tudo até morrer na cruz para poder te salvar. Ele faz de tudo por você, ele fez de tudo. Nós vamos ver mais à frente que ele escolheu a pior forma de morte para salvar as nossas vidas. Então nós temos que entender que tudo que nós fazemos tem que ser para agradar a Deus. Tudo que nós fazemos tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Ah, mas é muito difícil. Aí eu vou voltar naquilo que a Cris falou. Se nós não buscarmos a palavra de Deus, se nós não orarmos, se nós não fazermos intercessão, se você não dobrar o seu joelho, não jejuar, se você não buscar a presença de Deus na sua vida, se o evangelho da cruz não te atrai, se aquela cruz, se aquele Cristo pendurado naquela cruz, ele não te atrai, você não vai ter força. Isso tem que te impactar. Isso tem que ficar dentro de você como um lembrete. Quando você olhar para a cruz, naquela porta estreita, porta larga e porta estreita você vê a cruz. Você vendo a cruz não tinha como passar. Você não passaria mesmo. Mas Jesus passou por você e abriu a porta. E essa porta estreita, ela está ali. E você tem que passar por ela todos os dias. É todos os dias mesmo. É todos os dias mesmo. É a mesma coisa que uma pessoa dependente química. Todos os dias. Quando você diz, mais um dia que eu fiquei sem, mais um dia que eu passei sem, é da mesma forma estando com o Espírito Santo. É mais um dia que eu venci o mundo. É mais um dia que eu tive a minha libertação. É mais um dia que eu consegui chegar em casa. Isso é que tem que nos impactar. Isso é que tem que nos mover. Isso é que tem que nos dar a força de pregar o Evangelho, de falar lá no teu trabalho, das pessoas olhar para você e você dizer assim, você é crente. Aí você vê que vem conselho. Quando precisar de conselho, vai vir com você. Você é o referencial. Você é a luz. As pessoas percebem clareza nas tuas palavras. E isso tudo é morrer para o mundo, deixar essa vida do mundo e voltar a vida para Cristo. Amém? 26, na sequência. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me serve, meu Pai o honrará. Escravo, isso não está, eu coloquei, escravo és tu, agora és servo. Meus irmãos, nessa geração, e eu me coloco no meio, porém a gente tem as ressalvas. Se você não elogiar, é um problema. Se você não bater nas costas, é um problema. Se você não convidar, é um problema. Se você não chamar para cantar, é um problema. Se você não incluir o nome, se você não marcar no Facebook, se você não marcar no Instagram, é um problema. Porque nós queremos a honra do homem, nós procuramos a honra do homem, mas olha o que ele está falando: se alguém me serve, siga-me. O que você tem feito para o reino de Deus que ninguém vê? O que você tem feito para o reino de Deus que só Deus viu? Só Deus viu. Porque ele diz aqui, ó: e onde eu estiver, ali estará o meu servo.
você hoje, se você passar ali e tiver uma pessoa necessitada, nós na liderança, somente dos casais, a gente atende muito problema. Coisas que a gente fica sabendo e ninguém sabe. E se você passar ali na rua e você abraçar uma pessoa que está necessitada, alguém viu? Ninguém viu, mas o Pai viu. Lá no teu trabalho, todos os dias você conversa com alguém, você dá uma palavra de ânimo. Jonatas fez muito isso. Uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto. Ninguém precisa ficar sabendo. Porque se nós queremos a honra aqui da terra, vai acontecer a mesma coisa que os discípulos, nós não vamos entender nada do Evangelho. É algo banal, é algo que aconteceu lá e está acontecendo aqui do mesmo jeito. O Evangelho está sendo pregado, está atraindo pessoas, mas somente atraindo aquelas multidões, e o Evangelho não está sendo levado a sério. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. É Deus que vai te honrar. É Deus que vai te recompensar. E Ele não fica devendo nada para ninguém. Quantas experiências, se eu perguntar aqui para os irmãos, quantas experiências espirituais, materiais nós temos? E eu tenho uma coisa comigo, quando eu entro na casa do Senhor, enquanto eu não sentir a presença do Senhor, pode ser do início ao fim, eu fico procurando a presença do Senhor, eu quero ser cheio naquele dia. Mas você não tem a presença, eu tenho a presença do Senhor todos os dias, mas eu quero sentir a glória dele na minha vida. Eu chego na igreja, eu quero ser renovado todos os dias. Aleluia. E é isso que você tem que buscar, é todos os dias você buscar a presença do Pai. Por quê? É para você fazer as coisas lá sozinho, que ninguém te viu, mas você faz para o reino de Deus. Esse é o reino de Deus, fazer a vontade de Deus, e você estar onde Ele estaria. Mas tem vezes que Ele estaria em lugares que você não pode estar, mas você não é servo. Tem momentos que não vai ser fácil isso. Tem momentos, jovem, que lá no teu colégio não vai ser fácil, que lá no teu trabalho, que o meio dos jovens já trabalham, lá no teu trabalho não vai ser fácil. Muitas vezes as pessoas ficam fazendo chacota, mas o Papai do Céu falou que quando você é humilhado, Ele vai tratar, não é você. Sendo Ele que vai recompensar, por que é que nós procuramos a honra dos homens? Por que nós estamos correndo atrás de honra dos homens? É isso mesmo que Satanás quer. É isso mesmo que Satanás coloca em nossos corações, coloca em nossa mente, para que nós ficamos cegos igualmente àqueles discípulos que eles não estavam entendendo nada. Eles chegaram a discutir até quem seria o primeiro. E eles chegaram a discutir até quem ia pegar a cadeira do lado, a ponto de não perceberem Jesus próximo deles. Para fechar esse versículo, a sua recompensa está no céu. A sua recompensa vai estar no céu. No 27, agora minha alma está perturbada, e quem direi eu? Pai, salva desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Agora a alma está perturbada. A humanidade de Cristo aqui bate a porta. A humanidade de Cristo está aqui. Nós podemos perceber aqui que Ele é humano, sim. Ele tem o sentimento, sim. Só que a pergunta que Ele faz aqui e eu pergunto aqui para os jovens, de novo. Naquele momento que a tua alma está perturbada, olha o que Ele falou: a minha alma está perturbada, e o que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Aí Ele diz assim: mas para isto vim, para esta hora. Ele veio para isso. E se nós somos servos de Cristo, nós também temos que estar prontos para isso e não fugir da hora.
Não fugir daquilo que está nos proposto, aquilo que está para nós fazer, aquilo que está de acordo com a palavra de Deus, que nós possamos fazer, e nós nos colocamos na presença dele para fazer, nós fugimos, aí você diz assim, não, mas nessa hora eu não vou fazer. Mas você veio para isso, você foi chamado para isso. E o que nós temos aqui no mundo, eu achei interessante o que um pregador falou na Betel um dia, você veio aqui para roubar o oxigênio de alguém? Ou você veio aqui para fazer a vontade de Deus? Você está aqui no mundo, para que você está aqui no mundo? Você está igual aqueles discípulos que não entenderam nada do que foi pregado? A palavra de Deus, ela não mexeu com você a ponto de você não entender o teu propósito aqui no mundo, o teu propósito aqui na terra, o teu propósito como pastor, como cantor. Você não é só um pastor, você não é só um cantor, você leva a palavra de Deus. E a presença de Deus, ela tem que ser glorificada na tua vida. A presença de Deus, ela tem que estar na tua vida para que você possa fazer a vontade dele. E como ele diz aqui, o que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim para esta hora. Aí você diz assim, vamos em Hebreus 11:6. Se o Léo que consegue colocar ali, todos conhecem. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que tem esse versículo a ver? Você tem fé para agradar a quem? É a Deus que você tem que agradar. Muitas vezes vamos fazer coisas que não vão agradar a nós. Muitas vezes vamos fazer coisas que nos perturbam, que nos deixam, mas eu não vou fazer. Mas você tem que agradar a Deus. Vai ter coisas que você vai fazer que não vai te agradar, que não vai ser fácil, que não vai agradar você, mas é para agradar a Deus. E que isso nos faz todos os dias pensar que nós não podemos parar, que o que foi nos proposto, que o que foi nos colocado em mãos para que façamos. E essa pessoa que nós aconselhamos ontem teve 15 anos como dirigente do círculo de oração, talento enterrado. Ela viu paralítico andar, expulsou demônios. Ela pregava em congressos de 2, 3 dias. E hoje desviada a ponto de separação. Aí você me pergunta o que acontece. Tem momentos na nossa vida que não é fácil mesmo. Tem momentos que nos colocamos em situações bem difíceis mesmo. Mas é por isso que nós não podemos, em momento algum, errar o nosso alvo. Em momento algum, desviar o nosso alvo. Em momento algum, nós podemos olhar para o lado e pensar que seria diferente, que talvez daquela outra forma, que talvez desse jeito que eu faria seria diferente. Não é nada disso. É hoje. É aqui. É neste momento. É a palavra de Deus falando no teu coração que você tem que ter um alvo. E esse alvo continua sendo Cristo. Quando ele foi levantado naquela cruz, quando ele foi pregado naquela cruz, o nome do Pai foi glorificado. E ali todos conheceram a Jesus, como era falado. Mas vamos aqui no 28. Pai, glorifica o teu nome, então. Glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Qual é o propósito da sua vida? É glorificar o nome do Senhor. A verdadeira glória é agradar a Deus. Queremos a glória, mas não queremos a cruz. Como falei, queremos coroa, mas não queremos cruz. E ele já tinha falado: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. O Senhor glorificaria o nome de Jesus. O nome de Deus aqui estava sendo glorificado. A palavra de Deus, ela é
muito clara aqui para nós, que nesse momento a glória de Deus estaria acontecendo aqui na terra e o nome dele seria glorificado mais uma vez. E no 29 ele diz: ora, a multidão que estava ali e que ouvira dizia: que havia de ter sido isso? Trovão? O outro dizia: um anjo que lhe falou. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Muitas vezes estamos tão aflitos, pensando em tantas coisas, que nós não ouvimos a voz de Deus, como aqui. Eles não perceberam como era e para quem era. Mas aqui ele fala no 30, respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas para amor de vós. E foi por nós que ele falou isso. Foi por nós, pelas nossas vidas que ele falou isso. Porque a cruz foi por nós. Ele pregado naquela cruz foi por nós. E agora ele diz no 31, agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Aqui seria a derrota de Satanás. E aqui se cumpre a palavra de Deus, que Jesus deveria ser crucificado para que o mundo fosse salvo. E nós chegamos aqui no 32, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Essa glória, essa cruz, ela tem que nos impactar. Ela tem que voltar a nos impactar. Eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Aqui ele está sendo bem claro que todos ele atrairia. Mas como foi falado, atrair de que forma? Atrair por curiosidade? Pelos benefícios? Pelo que ele estava sendo atraído? Pelo que ele poderia ser atraído? Você foi atraído de que forma? Você foi atraído para quê? Isso te atraiu para quê? A cruz te atraiu para quê? Em que momento essa cruz te atraiu? Meu, que por gentileza, se você conseguir colocar João 3, 14. João 3, 14. Nós vamos ver até o 17. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 8, 28, por favor, Melk. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. Aqui ele estava falando que agora ele não era para ele. A vontade do coração estava em agradar o Pai. E aqui que voltamos a falar. Qual é a vontade do teu coração? É agradar aos homens? Aleluia! É agradar a igreja? Ou é agradar ao Pai? Onde está voltado o nosso coração? Para onde está voltado o nosso coração? Para as coisas do mundo? Para o que vemos nos nossos olhos naturais? Tudo chama atenção. Todas as coisas que vemos, ela é muito colorida, muito bonita, mas com tão passageiro, momentos tão passageiros, momentos que nós viramos as costas e já não lembramos mais, sendo que tem uma vida eterna esperando por nós. Por gentileza, Gálatas 3 e 13, Melk.
Sempre que nós for pensar na cruz, nós temos que entender que Ele veio para nos salvar e salvar a todos. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Ele se fez maldito em nosso nome. Ele se fez maldito por nós. Que valor nós estamos dando para isso? Em que momento paramos para pensar que Ele está lá no passado? Ele fez tudo isso por nós. E até hoje, com o Seu Espírito Santo, Ele nos protege. Até hoje, com o Seu Espírito Santo, Ele nos dá força. Ele nos dá a alegria de viver. Ele nos dá a alegria de estar aqui na presença dEle. Ele nos dá a alegria de um dia poder saber que um dia nós vamos estar na glória com Ele. O que você tem feito para que essa cruz continue te atraindo, para que esse momento passe, porque nada se compara à glória de Deus. Esse pequeno momento que nós passamos aqui na terra, nada se compara à glória de Deus. Nada se compara à eternidade que queremos passar com Deus. Aleluia. Parece difícil, parece que não é momentâneo. Nós conversávamos hoje com a minha esposa. Por vezes precisamos de aconselhamento também. Por vezes passamos por problemas também que hoje você olha ali atrás e diz, enquanto nos conversamos hoje, precisava daquilo. Parecia tão difícil. Nossos problemas eles passam tão rapidamente. Só que nesse momento que você, nesse momento da tua aflição, nesse momento da tua angústia, você tem que se manter firme, porque é aqui onde está a tua vitória. Nesse momento que você está sozinho lá, que você tem aquela dificuldade, aquele problema que está em iminência, se você não se fortalecer, você não vai ter força. E é ali que você precisa se manter firme, porque está aqui a tua vitória. Por pequeno deslize, por momento em seu coração que você vai falar com o irmão Azaf, o líder do louvor no templo, ele diz: quase que me resbalei nos meus pés. No momento ele se colocou tão difícil, estava tão difícil para ele, mas ele, quando ele voltou os seus olhos para o santuário, quando ele voltou os seus olhos a Deus, passou, veio a balança, veio a paz em seu coração, porque ele estava naquele momento vendo o crescimento do ímpio e ele parecia estar parado no tempo, parecia que nada progredia. Só que é um deslize, é um momento que você perde a tua bênção, que você perde aquilo mais sagrado que é a tua salvação. Romanos 5, 12 a 17, por gentileza, Léo. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Mais adiante, porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Mais um. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que nada pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefiguraria aquele que havia de vir até aqui. Como pelo pecado de Adão, o pecado de um homem, nós recebemos o pecado, aqui, pela morte de um, nós recebemos todo o nosso recompensa, toda a nossa vida. E Jesus, ele que se entregou na cruz em nosso favor, aqui nós entendemos que ele se fez imundo na morte, na pior morte que poderíamos escolher, para que hoje nós estivéssemos aqui, ouvindo a palavra de Deus como foi pregada. Mas como falamos antes, os atos e todos os acontecimentos
acontecimentos, eles não foram por si só o suficiente. Aí você diz assim, não, mas talvez o ambiente não está legal. No Jardim do Éden, o ambiente era o quê? Era perfeito. O que aconteceu? A mulher foi enganada. Talvez você diga assim, não, mas o poder, Satanás teve poder e ele deixou cair. Não é o ambiente, não é pela tua força, não é pela tua vontade. Nada disso vai te levar à salvação. É pela cruz, é pela morte de Jesus, que um dia se entregou naquela cruz para nos salvar, para nos colocar como príncipes. Porém não seria fácil. Ele mesmo falou. Chega alguns pregadores que dizem que ele não seria um bom marqueteiro, porque ele deixou sempre muito claro que não seria difícil, não seria fácil. Talvez ele não fosse uma pessoa que pudesse te dar uma propaganda muito boa do que se fazer, mas ele deixou muito claro que por mim vocês vão perecer, por mim vão padecer, por mim vocês vão sofrer, mas o meu Pai o recompensará. Então nós temos que entender que essa cruz que ela foi levantada, quando Jesus foi levantado naquela cruz, foi por amor de nós. E João, ele prega para a igreja, isso vem para nós, isso vem para até os dias de hoje, para que nosso coração esteja voltado para a palavra de Deus, para a cruz, para o evangelho da cruz. Nada que você pregue que não esteja voltado para a cruz vai te salvar ou vai levar alguém à salvação. Nada que você fale, se não tiver a cruz, se não tiver a vergonha da cruz, nada vai salvar. No 33 ele diz assim, dizia isso significando que tipo de morte havia de morrer. Eu coloquei morte de cruz, a pior maneira de ser morto. A cruz era o julgamento do mundo, a vergonha de Satanás. Aqui ele foi vencido. E você precisa lembrar disso, jovem. O inimigo ele foi vencido. Você tem que resistir, fugir da aparência do mal, se manter firme, se manter vigilante, porque ele já venceu, mas você precisa se manter com os olhos fitos nele, com os olhos voltados para ele. Não se desvie os olhos do teu Senhor, não se desvie da presença do teu Senhor, porque muitas vezes pensamos que já estamos há bastante tempo na igreja, nós já estamos com a salvação garantida, ou então você talvez não dá aquela atenção para o teu filho, que o teu filho não precisa receber a oração. Nós precisamos estar vigilantes com nossos filhos. Ministrando para casais, a gente vê o quanto é necessário nós falar sobre esse amor da cruz. E eu vou fazer um comentário agora com você, e eu encerro por aqui. Ele derrama sua alma na cruz, na morte. Ele também é a semente que foi plantada. Ele é o sangue que foi derramado pelo nosso amor. E eu encerro aqui com um comentário. Essa semana nós falando com o Antônio. Foi até engraçado, porque nós perguntamos para ele, falando sobre o céu, e ele falou que ele não queria ir para o céu porque ele tinha medo da altura. Não, pai, eu não vou para o céu porque eu tenho medo da altura. É muito alto. Mas ele é uma criança, a gente pode explicar para ele. O que tem te afastado do céu? O que tem te afastado da cruz? Faça uma reflexão agora comigo. Lá no teu íntimo. O que tem te afastado do Evangelho? O que tem te afastado da cruz? O que tem te levado a não querer mais esse mistério de Jesus ser levantado naquela cruz? O que não te atrai mais? O que tem te colocado em posições assim que você não tem mais o interesse? O que tem feito isso com você? O Antônio, ele não entende, nós estamos fazendo ele entender que é uma linda cidade. Mas e nós que entendemos
que não estamos mais na posição daqueles discípulos, porque nós já temos todo o Evangelho em nossas mãos, podemos compreender. O Espírito Santo nos capacita, Ele nos capacita. Porém, se nós estivermos os olhos fitados na cruz, entendemos o mistério da cruz, entendemos que nós não viemos para agradar o homem, entendemos que nós não viemos para agradar a humanidade, nós viemos aqui para, junto com Cristo, arrebanhar, arrebatar e ajudar o próximo, levar ao céu. Você não precisa agradar o homem, você não precisa se agradar com as coisas do mundo, você precisa estar agradando a Deus. E eu convido a você para se colocar de pé neste momento. Talvez você não queria ouvir essa pregação hoje, talvez não era isso que você queria ouvir, mas a palavra que Jesus colocou no meu coração, que Deus tem tocado em mim, foi essa. E que você possa refletir sobre isso, que você possa refletir sobre esses princípios, sobre esses acontecimentos, que esses fatos eles venham sim tocar o seu coração e te manter na presença dele. Amém? Eu deixo aqui meu agradecimento. Eu sei que não é fácil a juventude, eu sei que são momentos de muita guerra, muita luta espiritual, momentos que muitas vezes nos dá um certo calafrio em pensar nas coisas, mas aqui eu sei que vocês têm um pastor que pode aconselhar, tem uma liderança que pode aconselhar, e se nós não olharmos para a Bíblia, se nós não olharmos para os ensinamentos da Bíblia, nós não vamos conseguir vencer. O meu desejo é que vocês tenham um futuro brilhante, que vocês venham a ser prósperos, mas com os olhos sempre fitados no Senhor, com os olhos mortificados para esse mundo, porque essa ilusão desse mundo, a ilusão que nós temos desse mundo, quando você se entrega a Deus, Ele faz com que o brilho deste mundo se afaste de você. Quando você se entrega, que o Espírito Santo entra na tua vida, o brilho do mundo passa a não fazer mais efeito na tua vida. Se você não se entregar, se o Espírito Santo não estiver com você, esse brilho vai te atrair. Então peça para que Deus esteja com você, para que o Espírito Santo tire esse brilho desse mundo e dê o brilho da cruz para a sua vida. Amém? Se esse pastor quer que eu ore, vai orar. Se essa palavra tocou o seu coração, se essa palavra ela te deixou pensativo, talvez você queria sair pulando, talvez essa palavra você queria um pregador aqui que viesse chacoalhar as escrituras, mas eu não prego dessa forma. Nós levamos a palavra de Deus do nosso jeito, mas pregamos a palavra de Deus. E se isso tocou no seu coração, se você quer um renovo, se você quer talvez se colocar na presença de Deus para que esse brilho, para que o brilho desse mundo não envolva mais os seus pensamentos, os seus olhos, e você sentir no seu coração, ou coloque a mão no seu coração, ou venha à frente, você escolhe. Se você apenas quiser colocar a mão no seu coração, amém, não tem problema, porque a palavra ela foi pregada e o Espírito Santo vai fazer você ficar pensando sobre isso, vai te colocar em lugares que você muitas vezes não vai imaginar. Você fala assim, tão fácil, mas é assim que acontece com a gente quando a gente se coloca na presença de Deus. As coisas acontecem. Mas eu sou muito jovem. Não há idade. A presença de Deus estando conosco, nós estaremos fazendo a vontade de Deus aonde Ele nos colocar. Amém? Vamos orar então neste momento. Senhor Deus e Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor Deus, mais uma vez. Nos colocamos aqui, Senhor Jesus, falando a Tua palavra, Senhor Deus. Esse Evangelho da cruz, Senhor Deus, que foi falado, Senhor Deus. Que Ele venha nos constranger a cada dia, Senhor, que Ele venha nos impactar, ó Pai querido.
e que Ele venha, Senhor Jesus, ser o nosso referencial, ó Pai, e que nós possamos olhar, Senhor Jesus, com os olhos fitos, ó Pai querido, nesse Evangelho, ó Pai, e nós não nos desviarmos dele, meu Deus, e nos colocarmos na Tua presença a cada dia, Senhor. Todos os dias da nossa vida sejam voltados, Senhor, para fazer a Tua vontade, Senhor, como Jesus fez, ó Pai querido, Te agradando, ó Pai, fazendo a Tua vontade, se colocando sempre, Senhor Jesus, na Tua presença, ó Pai, e estando, Senhor Jesus, sempre fazendo a Tua vontade. Deus, eu Te peço que essa juventude, ó Pai querido, seja aqui, Senhor Jesus, alcançada pela Tua presença, Senhor, e que o brilho deste mundo se afaste, ó Pai querido, que o brilho do Evangelho, Senhor, venha fazer parte da sua vida. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém.
religiosa, palavra do céu. Aleluia. O que nos atrai a Deus? Aleluia. O que nos atrai a Deus? Quando eu era mais novo, o que nos atraía a Deus era o amor. O amor a dele, amor à sua palavra, amor à sua justiça, é o que nos atraía. Quando eu era jovem, eu vinha nas vigílias. Quando nós trazíamos ali Heloísa e Rafael para a igreja, e nós levávamos até ele para casa, a menina se mijava nas calças, tanto que o pai batia, mas todo culto eles estavam lá de novo, marcando uma cinta, com a sua que eles levavam, mas eles estavam lá de novo, porque a gente olhava para Estevão, a gente via ele sendo apedrejado, olhava na Bíblia, via aqueles jovens na fornalha ardente, mas não negando a fé e o amor por Deus. Eles viviam servindo a Deus de uma forma diferente, não estavam se importando com o mundo, não estavam se importando com a vaidade, eles amavam a Deus de coração, amavam a Deus de verdade. Isso que era amor, era isso que nos fazia sentir amor por Deus. Nós nos colocávamos diante de Deus em madrugada em oração, a juventude de Deus levantava o clamor pela igreja, pelos enfermos, para que Deus derramasse dons, para que Deus derramasse profecia no meio da igreja. Aleluia! Não havia brincadeira, só havia choro pela misericórdia de Deus, porque Deus nos amou de tal maneira que Deus é o único filho para que ele morresse naquela cruz e nos salvasse. Aquilo era suficiente. Aleluia! Hoje tem que fazer um palco cheio de luz. Igreja não é palco, o púlpito é lugar de altar, onde a palavra de Deus tem que ser pregada e as vidas têm que ser salvas deste mundo. Igreja não é clube, igreja é um lugar de oração, casa de Deus. Aqui, quando eu estiver sendo pastor, não vai ter igreja preta, não vai ter essas coisas, mas o Espírito Santo de Deus vai descer e vai fazer milagre, vai curar, vai batizar, vai vencer, vai fazer milagre, porque todos os dias, 7h30 da manhã, tem um pastor orando, tem mais um círculo de oração que se coloca em jejum de oração por esta igreja. Aleluia! Deus te salvou, Deus fez uma obra maravilhosa na tua vida, o amor dele nos constrange, o amor dele é maravilhoso. Aleluia! Então olhe para a cruz e diga: Senhor, tu me salvastes, não tem amor maior do que é este, o mundo não consegue me oferecer essa paz. Aí sim você está pronto para dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, essa vida de pecado eu não quero mais, o teu amor me atraiu. Aleluia! Você hoje não vai ser perseguido como um açoite dos seus pais, hoje não pode mais, mas Satanás está perseguindo a tua mente, está te castigando todos os dias. Os nossos jovens não têm mais prazer muitas vezes na lei de Deus, não. Muitos jovens se levantam e se rebelam contra a igreja porque não sentem mais prazer em servir a Deus, porque querem algo que venha ali atrair de uma forma a carne. Mas eu sei que é difícil, eu já passei por juventude, mas eu quero te dizer, hoje Deus, nesta noite, vai colocar um amor dentro do teu coração. Hoje Deus quer colocar essa paixão que aquele jovem sentiu naquele tempo que eram perseguidos. Deus pode fazer coisas grandes na tua vida. Aleluia! Nós não vamos perder tempos mais. Eu quero